Olá, sejam todos bem-vindos. Negócios em Foco com Michele Castro começa agora. Hoje nós vamos falar sobre alimentação saudável e eu chamo a empresária Miriam Rosito. Seja muito bem-vinda. Negócios em Foco, começando hoje com essa empresária que é sócia da Core Fits. Eu queria que tu contasse um pouquinho, muito prazer em receber, uma honra te ter aqui, Miriam. Eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história, né? Porque tu é sócia de mais de uma empresa. Então, conta a tua história. Isso. Então, assim, prazer todo meu, Michele. Uma honra demais estar conversando contigo nesse programa incrível. Então, tudo parte de uma única questão, assim, de uma questão central, que é o meu estudo, que faz parte do meu estudo, que é o envelhecimento humano. Então, eu sou mestre em gerontologia biomédica, que é o estudo do envelhecimento, e a gente começa entendendo que as pessoas vão viver muitos anos. Então, hoje a expectativa de vida, ela aumentou muito. Então, a gente tem aí uma expectativa pela OMS, né, que em 2020 e 2050 a gente vai ter quase 22% da população de idosos. Então, parte do entendimento que a gente precisa preparar esse envelhecimento. Então, a gente precisa entender que a gente tem alguns pilares importantes, como o exercício físico, a alimentação e também uma boa mentalidade, uma boa questão mais aí social. Então, parte disso, nós temos duas empresas, uma que é de saúde, né, de saúde de exercício físico, exercício direcionado, que é a Clínica Levita, e depois disso a gente então resolveu empreender na área de alimentos, trazendo esse alimento que é um alimento mais saudável, sem glúten, sem derivados lácteos, free label, ou seja, sem aditivos químicos, para que a gente também forneça mais saúde para esse envelhecimento que a gente quer que seja mais autônomo e mais independente. Que maravilha! Eu sou, né, cliente da Core, porque eu amo aquele caldo de ossos. Eu queria até que tu falasse também dos benefícios e que eu acho que é um dos carros-chefes da marca, né? Isso. Então, assim, a Core, ela nasce a partir do empreendedorismo de mulheres maduras. Então, nós somos hoje 3 sócias. A mais velha tem 74, né? Eu tenho 58, a mais jovem tem 47, então assim, são mulheres maduras. Tem essa pegada também, né, de fazer com que as pessoas entendam que que o envelhecimento ele não é cronológico, e sim fisiológico, e ele depende muito daquilo que a gente tem vontade de fazer na vida. Então, que a gente não pode se limitar pela idade, né, e sim pela vontade. Então, assim, pessoas mais velhas hoje, elas têm desejos, elas têm vontades, elas têm energia, né, de empreender, então isso para nós é muito importante. E aí, são descendentes de italianos todos, e os nossos produtos têm nomes italianos. E então a gente quer que a pessoa entenda que comer saudável, ele pode ser também comer gostoso, comer com prazer e ter muito afeto nessa alimentação. O caldinho de ossos, ele vem nessa proposta, que hoje está super em voga, principalmente da medicina integrativa, que traz esse caldo que ele é muito rico em colágeno, em todos os colágenos, mas também nos aminoácidos, nas glicinas, nas glutaminas. Então, basicamente, é a saúde em forma de alimento. Ótimo, eu sei porque eu já tenho uma prótese de quadril, né? Porque eu sou professora, eu dei aula há muitos anos de jump, de dança, então a necessidade, né, o meu doutor, até mandar um beijo, doutor Galia, que é maravilhoso, né? Ele sempre disse também para mim fazer uso, né, tomar esse caldo de ossos por causa do colágeno, que é tão importante para as nossas articulações. E, com certeza, até para me prevenir para o meu outro lado do quadril, né? Também dancei tanto, né? Dançar tanto. Maravilhosa, né? Uma professora maravilhosa, incrível, né? Agora em dupla função, né? Sim, continuo na Inex, né? Que eu amo lá. Até conheci a Magda lá também. Que legal. E mandar um beijo para meus colegas lá, que são todos maravilhosos. A Inex é academia
ímpar, né? E lá realmente eu dou aula de Match Pilates ainda. A dança o pessoal quer, mas agora no momento tem que dar uma seguradinha, né? Porque senão o quadril não dá. Então, cuidado do quadril. Isso aí. Então, na verdade, assim, o caldo de ossos, ele vem repor, né, essa questão do colágeno. Então, acho que, na verdade, a gente tem uma grande questão com relação às cartilagens, né? Então, como a gente está durando mais anos, a gente também tem esse esqueleto que tem que suportar a idade mais avançada. Então, esse desgaste nas cartilagens, ele é um problema muito frequente, principalmente com pessoas que fazem muitas atividades físicas, né, ou com pessoas que já têm mais idade. Então, fornecer uma estrutura alimentar para que melhore esse colágeno articular, os próprios aminoácidos também estão envolvidos nesse metabolismo, é extremamente importante. Então, é uma suplementação, mas é uma suplementação natural, né? E a gente tem a grande vantagem de não ter nenhum aditivo químico nesse tipo de produto. Então, ele é totalmente natural, feito com ingredientes naturais. Nosso caldinho de ossos, né? A gente tem 2. Então, a gente tem o caldo de ossos bovino, que a gente chama de famiglia. Então, famiglia significa família em italiano. Por quê? Porque ele é um brodo, né? E ele é o que há de mais raiz, né? Num preparo culinário. Então, o preparo culinário, ele sempre vai começar com um bom caldo, né? Com um bom brodo. Então, ele é um preparo extremamente natural, ele tem uma cocção assim lenta de 11 horas, então ele extrai muito dessas propriedades. A gente faz o caldo de ossos não só com o osso, mas com carne também, então ele é bem proteico. Ele pode ser consumido associado com outro alimento, ou ele pode ser consumido sozinho, ele pode ser consumido também em pequenas porções. Então eu sou uma pessoa que faço jejum de manhã cedo, e acabo quebrando o jejum tipo 11 horas mais ou menos com uma porção de caldo de ossos. Então é aquele alimento super rico em todos esses elementos benéficos e que a gente vai estar recebendo a partir do momento que ali o sistema gastrointestinal está em descanso, né? Então já vem esse alimento bacana. E a gente tem o salute, que é o caldo de pés de galinha, que também é muito interessante, porque também vira uma gelatina, né? Então é puro colágeno. Exatamente. Né? E as chinesas que sabem das coisas, elas adoram. É verdade. Então a gente está conseguindo divulgar isso, né? Então isso tem toda uma educação por trás para que as pessoas entendam que é muito importante essa reposição mais natural, sem esse monte de químicos, né, que a gente consome todos os dias. E associando com isso que tu estás trazendo, quanto à idade, né? As pessoas ficam muito presas à idade cronológica. Sim. E não o que realmente estão fazendo para melhorar a sua saúde. Sim. Né? Então, o cuidado, hoje em dia, a gente sabe que a mulher dos 50 é os novos 40, os novos 30, como se falam, né? Porque há quem se cuida, né? Na verdade, quem se cuida está tendo também um cuidado com a parte do intestino, estômago, a parte interna, a importância do cuidado e da longevidade. A gente estava, na verdade, comentando que, assim, as pessoas que hoje elas têm muito mais idade são pessoas que vieram de uma época que a gente não tinha conhecimento, se fumava muito, se bebia muito, não se fazia exercício, né? Porque não se tinha esse grau nem de divulgação das coisas que hoje a gente tem, né? Então, hoje a gente já entende o que vai gerar mais saúde e bem-estar. Então, assim, é importante que a gente construa esse envelhecimento, né? Então, que a gente faça exercícios regulares, que a gente tenha uma alimentação saudável, que a gente cuide do peso, porque a gente já vai ter uma sobrecarga aí dos anos, né? E se a gente tiver sobrecarga de peso também, as nossas articulações vão sofrer mais ainda. Então, é muito interessante que as pessoas elas tenham essa mentalidade. E para isso a educação em saúde é extremamente importante.
Então, hoje a gente já vê pais preocupados com a alimentação dos filhos, né? Que era uma coisa que, né, a gente não tinha. Então, nossa, aniversário de criança era aquela coisa maravilhosa, assim, cheia de docinhos e coisas muito dessa linha do ultraprocessado, que hoje a gente já sabe que faz muito malefício à saúde. Então, em seguida, a gente quer lançar também a linha da Corefits para bebês, que vai ser bem bacana. Então já está um spoiler aí. É um spoiler, sim. Isso, então, essa é a pegada. Sim. Quando falamos em negócios, né, eu queria que tu trouxesse um pouquinho para nós agora a questão da empresa. Eu sei que a Corefits é recente, né? Tem 2 anos, é isso? Tem 2 anos. E quais são as estratégias assim que vocês estão traçando? A gente tem muito apoio do Sebrae. Que maravilha. Então, o Sebrae é nosso super apoiador. Assim, um beijo pro pessoal do Sebrae, porque eles são incríveis. E a gente fez parte, o ano passado, do Move Mais, do Sebrae, que tem por objetivo abrir postos de vendas. Então, a nossa cozinha, ela está hoje em Ijuí, né, onde mora uma das sócias que faz a produção. E o objetivo, na verdade, num primeiro momento, foi a distribuição no noroeste do estado. Então, hoje a gente tem clientes em Ijuí, que são lojas de produtos naturais, e tem clientes em Santa Rosa e Santo Ângelo também. Então, isso graças ao Move Mais, que foi esse programa assim, que abre muitas portas, né, para esse pequeno empresário que está começando. Então, é sempre bem bacana contar com o pessoal. Claro, mesmo a empresa sendo recente, quais foram os maiores obstáculos nesses 2 anos? Muitos obstáculos, na verdade. Eu acho que um grande obstáculo está em fazer as pessoas entenderem o potencial desse produto, né? Então, eu sempre brinco assim, a gente não vende Coca-Cola, né? E a gente precisa educar a pessoa para entender o que ela está consumindo e o valor que isso tem para a saúde dela, né? Então, tanto no momento como mais adiante, o que ela está construindo quando ela opta por esse tipo de produto. Então, esse é um grande desafio, porque é muito... É um produto que hoje ele é muito exclusivo, né? Então, assim, ele vem pronto, congelado. A gente tem poucos produtos que concorrem, mas ao mesmo tempo tu precisa trabalhar muito em cima dessa divulgação. Sim, e até as pessoas conhecerem, Isso. ter a credibilidade de acreditar, né? De acreditar, de ver esse valor, né, no produto. Então, assim, de entender que, inclusive, os preparos, eles são todos feitos com ingredientes que são anti-inflamatórios, antioxidantes. Então, entender, assim, o que é um antioxidante? Por que é importante não inflamar o intestino? Por que o glúten ele é tão ruim? Né? Por que o leite não é bacana para a gente hoje? Né? Então, tudo passa por uma construção de conhecimento que é muito diferente do que tu chegar no mercado, pegar a Coca-Cola, e eu já conheço a Coca-Cola, já sei tudo que ela faz, o que ela não faz, e comprar, né? Então, assim, é uma educação que a gente ainda vai demorar um pouco mais de tempo para ter, assim, as pessoas conhecendo mais, né? E tendo mais acesso. Sim, mesmo sendo um bebê ainda, né? Tem muitas coisas por vir e eu acredito muito porque eu já sou cliente, gosto muito. Então, com certeza, a Corefits vai fazer muito sucesso porque tem o diferencial, né? Eu acredito muito nesse diferencial, que é os caldos, que é justamente não ter conservantes, ser natural. Mas o que tu poderia nos trazer, Miriam, de mais diferenciais que eu tenho certeza que tem? A gente começou, na verdade, com esses produtos para o inverno, né? Qual era a ideia, né? A ideia é a gente aqui no sul, aí daqui a pouco tá frio, tá chovendo, as pessoas trabalham muito, né? São muito ocupadas, e aí daqui a pouco
a nossa persona, né? Ela chega em casa, é uma pessoa que trabalhou o dia inteiro, estudou, está cansada e não tem energia nem vontade de preparar um alimento mais saudável e vai retirar, né, aquele alimento que é extremamente prático. Então, as sopas e caldos, elas vêm em potinhos, em porções de 280 ml. A gente tem as mini pizzas, que são maravilhosas. Tem os pãezinhos também. Então, tudo vem congelado, os pãezinhos vêm fatiados. Tiro, põe no micro-ondas, tiro aquela quantidade de fatias de pão que eu quero consumir, coloco ali para dar uma torradinha, né? Pode ser na air fryer, num grill. E aí eu tenho aquela dose de carinho, né? Então, eu acho que o nosso principal diferencial é o que a gente quer passar em termos de valor nutricional para as pessoas, né? Então, é poder consumir algo muito gostoso, com muito prazer e com aquela dose de afeto que só o italiano põe na comida, né? Que aí vem a pegada do core, que é coração italiano. Então, por isso o nome da marca. Inclusive, as pizzas nós degustamos na limousine que eu fiz, né? Que eu tenho o meu evento, o Toque do Luxo. E a mulherada amou, né? Ainda mais que é sem glúten, sem lactose, então foi um sucesso. Então, a gente enxerga, na verdade, que o trigo hoje, ele é muito modificado, tá? Então, isso aconteceu por uma questão nos anos 40, no Canadá, que teve uma praga de gafanhotos e a alimentação era baseada em trigo e as plantações foram dizimadas e houve uma grande preocupação na questão da alimentação da população. Então, os pesquisadores começaram a interferir positivamente na genética da semente, deixando a semente mais resistente. Meu pai é engenheiro agrônomo, trabalhava com melhoramento genético de semente, com a ideia de que essa semente pudesse ficar mais resistente a pragas e com isso a gente não ter falta, né, de trigo na alimentação. O que aconteceu é que com as modificações genéticas da semente, essa semente ela ficou maior e ficou menos digerível pelo intestino humano, causando muitas dessas inflamações que hoje a gente tem. Então o pessoal diz assim, mas na minha época não existia isso, porque não é a mesma coisa. Então não é o mesmo trigo. Então hoje a gente consome um trigo diferente do que a gente consumia anos atrás, né? Por essas questões de modificação de semente. Então, cada vez mais as pessoas estão mais intolerantes a glúten. E o glúten está gerando muitas inflamações e muitas doenças autoimunes, né? Então, a gente tem vários relatos de casos, inclusive assim, de pessoas com doenças autoimunes severas, fibromialgia, que transformaram a vida através de uma alimentação mais natural, sem glúten, sem leite, né? Porque a gente imagina que, né, o leite dentro de uma caixinha fora do refrigerador e válido por vários meses, muita coisa ali não tá legal, né? Porque a gente pega um leite de vaca, deixa uma horinha fora do refrigerador, ele já talha. Então, imagina o quanto de conservante não tem esse produto. Então, tudo isso a gente tem que entender, né? Para começar a processar melhor essas questões e aí ter um futuro mais saudio e sem tantas dores e sem tantos problemas gastrointestinais, que é o que hoje a gente vê muito por aí, né? Esse ponto muito interessante, né, Miriam? Porque tu já está trazendo para nós conhecimento, informação para você que está nos assistindo, porque às vezes as pessoas não sabem disso, que o trigo era diferente. Todas essas informações estão às vezes desencontradas, né? Muitas vezes. Então, o quanto é importante, e isso traz credibilidade para a Core Fits, quem entende, tá aí, né? Quando a gente entende daquilo que a gente vende, daquilo que a gente ama fazer, é o nosso diferencial também, né? E a gente ama muito o que a gente faz, né? Então, acho que sempre quando tu coloca propósito e amor nas coisas que tu faz, as coisas, elas têm uma energia diferente, né? Então,
Ganhar dinheiro é bom, todo mundo quer, mas ganhar dinheiro sem propósito não faz sentido. Com certeza. É aquilo que eu sempre falo, né? Quando a gente vende algo, a gente tem que acreditar, né? Eu que vim das vendas, sou empresária também, eu sempre disse isso, eu vou vender aquilo que eu acredito e que eu sei o que eu estou vendendo. Exato. Né? Então, quando a gente vende com verdade, a gente vende sem querer vender, muitas vezes, né? É o natural, as pessoas perguntam, e tu fala com amor, tu fala com emoção, e tu sabe aquilo que tu tá dizendo, né? Então, isso é muito importante. Quando a gente fala na Core Fits, por mais que seja recente, e é um lançamento, viu? Então, você que não conhece ainda, para mim é um grande lançamento. Quando eu conheci, eu fiquei apaixonada. E eu disse, vou ter que levar no programa, né? Porque coisas assim, o pessoal tem que conhecer, que é de qualidade. A gente agradece muito essa oportunidade. Com certeza. Então, quando a gente fala na Core, a gente fala no que vem antes, que eu acredito que tem muita ligação, que é o que tu falaste aqui para nós, que é a Levita, né? E a Levita já é uma empresa com mais tempo, então seria a mãe da Core, vamos dizer assim. Mais ou menos isso. Acho que é muito, muito sobre isso, né? Então, eu sou fisioterapeuta de formação. Isso. Tenho mestrado nessa área de envelhecimento, né? Fui professora universitária há muitos anos, então tenho essa questão, assim, dessa ligação com o conhecimento, com a técnica. E junto com a Magda, como é sócia, a Magda Moura, a gente abriu a Clínica Levita, que é uma clínica que funciona há 14 anos e que tem como objetivo, na verdade, o tratamento, tem uma expertise em dor, tá? Em dor crônica, então a gente tem várias técnicas para tratar de dor, e também tem o Pilates, o treinamento funcional e a liberação miofascial e as botas de recover, tem essa pegada toda de bem-estar, né? Então, a gente, na verdade, na Levita, a gente dá resultado, né? Então, a gente atende o que a pessoa precisa. Então, até não precisar de nós muitas vezes. Né? Então, a gente soluciona o problema. Então, a ideia é essa. E a gente tem, então, esse pilar, né, do bom envelhecimento, que é o pilar do exercício físico direcionado, orientado, porque é isso que é diferencial, né, Michele? Tu trabalha com exercício, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, que é tu direcionar o tipo de exercício para o objetivo e para as necessidades da pessoa, né? Então, e a gente trabalha com pessoas com dor que vieram de processos graves, né? Às vezes tem lá indicações cirúrgicas e acabam não precisando. Então, assim, tem todo um trabalho com relação à percepção da dor, o que isso está ocasionando. Isso, a alimentação é uma coisa que é bem importante também. Então, assim, tu tá nutrido, tu vai ter uma boa resposta com relação ao que é feito fisicamente, né? Sim. Então, tu tem um bom suplemento de proteína, tu tem um bom suplemento de colágeno, então tudo vai ajudar a ter boas respostas, né? Então, o resultado vai ser sempre melhor. E isso casou muito bem os dois, né? Com certeza, tanto a Levita quanto a Core, mas esse casamento, acho que tem tudo a ver, assim, as duas empresas. Tudo, né? Tem tudo a ver, uma é complemento da outra, os nossos clientes da Levita são consumidores da Core Fits e vice-versa, né? Então, a gente tem essa complementariedade e a gente fala muito também sobre as questões da sociabilidade desse paciente com mais idade, da necessidade de entender que a mentalidade é o que, na verdade, vai reger né, tudo na vida da gente. Então, o quanto a gente vai pensar sobre as coisas, o quanto... E aí vem toda essa questão mais mental da percepção e do entendimento. Sim. Quero deixar um beijo para a Magda, né? Isso. Maravilhosa, Magda Moura, que vai vir. Eu quero vocês aqui novamente, quero que tu venha também, Miriam, adorei, quero te agradecer. Coisa que boa, tu venha na próxima junto com ela para falar da Levita, né? Com certeza. Em outro momento, e a gente vai falar na Core também, tem tudo a ver uma empresa com a outra, porque é sempre pensando no seu bem-estar, na sua saúde física, no âmbito geral, né? Isso que é maravilhoso. Agora a gente vai dar uma olhadinha em umas fotos, queria que tu falasse um pouquinho sobre elas.
Então, essa é a composição anterior, né, da sociedade. Então, a Magda, né, da direita, a Dona Ivone, que é a tia da Magda, que era nossa sócia, mas já não está mais na sociedade, porque teve que se mudar. A mãe da Magda, Dona Inês, e eu. Então, esses são a configuração dos nossos produtos, tá? São potes de 280 ml. Cada um tem um nome italiano, né? Bacana. E a gente está com 2 pãezinhos. Esses pãezinhos, eles também são feitos sem glúten, com um mix de farinhas, né? E com o carboidrato que a gente usa é sempre aquele carboidrato carboidrato mais complexo, tá? Que não dá pico glicêmico, que vai dando energia aos poucos. Bacana. E é uma delícia. Com certeza. A gente tem as mini pizzas que também não estão aí. Tá, pode passar. Essa que linda, que linda. Não, realmente. E aí? Aqui é uma reportagem, a gente teve alguns momentos lá em Ijuí, de algumas entrevistas em rádio, tivemos uma capa de revista da Estampa, e essa foi uma das reportagens, né, que fala um pouquinho sobre essa empresa e como ela se constituiu e esse empreendedorismo feminino maduro, né, que também é uma pegada que a gente quer muito divulgar, né? Então, que as pessoas, elas têm condições de fazer o que elas quiserem, na hora que elas quiserem, se elas tiverem energia para isso, é isso que conta. É verdade. Quero te agradecer, Miriam. Passou tão rápido, mas foi maravilhoso. Vai voltar outras vezes, com certeza. Vai ser um prazer, né, te receber novamente aqui. Negócios em Foco, na RS Play. Deixo um beijão para Magda, que eu espero vocês aqui com certeza. E deixar um beijo para você que está nos assistindo. Ficou essa super dica imperdível. Negócios em Foco com Michele Castro, terças e quintas, 18h30 e domingos, 20h30. Prazer estar com vocês e até a próxima. Um beijo.